palavra é sua, Carmélio. Qual é o Obrigado, tema de Paulo. hoje? Primeiramente, agradeço, Paulo, e a todos, Itamar, pelo apoio aí do estudo na plataforma de vocês, esse grupo que está propagando a doutrina consoladora, e o que nós precisamos em nossa vida é a consolação em Cristo. Nós vivemos grandes embates em nosso mundo interno e precisamos desta consolação em Cristo para que a nossa vida tenha uma finalidade. A vida faz sentido. A vida, ela é eterna. Ela não cessa, como diz André Luiz. O tema que eu irei abordar, refletir com os amigos, é o desdobramento. É quando nós saímos do corpo físico pelo perispírito e alcançamos a vida espiritual e vivemos orientações, esclarecimentos e muitas vezes momentos decisivos da nossa encarnação. E no desdobramento nós ficamos face a face com os nossos protetores e orientadores. Então, amigos, eu vou procurar apresentar em alguns capítulos de livros de André Luiz, a fim de que eu possa exemplificar, melhor do que colocar muita teoria, digo exemplificar com os fatos que André Luiz relata em suas narrações, em alguns capítulos dos livros da série André Luiz. Nós iremos hoje utilizar o capítulo 36 do livro Nosso Lar, em que é um exemplo de desdobramento, isto é, André Luiz, apesar de estar já desencarnado, ele sai com o seu corpo mental, assim eu imagino, e deixa o corpo astral em Nosso Lar e alcança a mãe na colônia espiritual Alvorada Nova. É o capítulo 36 do Nosso Lar, um exemplo de desdobramento em que o espírito ele alcança, ele se lança para o espaço e recebe as orientações sagradas dos mentores. Outro exemplo que nós podemos apresentar aqui no estudo é no livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo Rogativa Singular, em que existe dois personagens neste capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, Rogativa Singular, em que Mercedes ela perde o seu marido, o Fábio desencarna, é um casal avançado, crescido, de grande espiritualidade, e a Mercedes sente a morte do seu querido. E, segundo André Luiz, nesse capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, ele relata o encontro da Mercedes, bem recente, com seu marido na vida espiritual. E é um encontro emocionante, amigo, emocionante. Através também do desdobramento. Sabemos que uma vez que nós vamos repousar à noite, o nosso corpo ele fica inerte, mas o nosso perispírito se lança para o espaço. E alguns espíritos encarnados recebem orientações quando estão aptos para tanto, quando estão sensíveis a receberem estas orientações, e o André Luiz relata isso em diversos capítulos, nos seus diversos livros da série André Luiz, todos psicografados por Chico Xavier. E é um meio, é uma consolação para todos nós saber que em nossos enigmas pessoais, em momentos decisivos da nossa encarnação, nós podemos ser auxiliados através do desdobramento inconsciente. Alguns de nós lembramos e se apresentam como símbolos, outros têm a consciência plena que dialogou com o protetor espiritual, é mais raro, mas de alguma forma a mensagem ela fica no campo intuitivo. Quando você vai decidir, quando você vai viver as suas expiações, suas provas, desafios pessoais, vem ali a intuição, quando o espírito ele está no vigiar e orai do Cristo. Outro exemplo também, eu estou antecipando os exemplos, depois eu vou detalhar cada um deles. Outro exemplo é
está no livro No Mundo Maior. São 2 capítulos. Um capítulo é a psicose afetiva, em que existem 2 personagens, uma chamada Antonina, e o outro é o espírito já desencarnado Márcio. E a Antonina, pensando em suicídio, já que ela está no mundo encarnado, e ela foi rejeitada pelo relacionamento que ela teve, o Gustavo, o espírito infantil, e ela se deixou levar pelo desespero e adquiriu um produto deletério, venenoso, e naquela noite ela pensou, no dia seguinte, pensou em cessar sua vida. E o mundo espiritual percebeu, os protetores, a mãe dela, que já tinha desencarnado, e ela é retirada do corpo, através do sono físico, de novo o desdobramento, e ela é conduzida pelo Calderaro, que é o mentor no livro No Mundo Maior, para o espaço em que ela estabelece um diálogo com seu grande amor, que é o Márcio, e orienta ela a não fazer. E outro exemplo, e último, são diversos, eu estou apresentando somente 4 exemplos de desdobramentos espirituais que salvaram vidas. Nem tanto a última que eu vou falar agora, mas a maior parte dos desdobramentos, quando o protegido, o espírito encarnado, ele está sensível às orientações dos seus protetores, ele modifica o rumo, entende o planejamento espiritual e consegue evitar alguma atitude irrefletida, inesperada. E o último exemplo, lembrando que são diversos, só vou apresentar 4, é também no livro Do Mundo Maior, Dolorosa Perda. Este exemplo é um fato, infelizmente, muito desconcertante, em que Cecília, aos 20 anos de idade, ela engravida, e segundo a obra do André Luiz, não me lembro outra, com mais detalhes, é o capítulo que esclarece sobre o aborto. O que ocorre no invisível dos nossos olhos, as consequências do mundo espiritual do aborto. Esse capítulo é impressionante. Dolorosa Perda, o nome do capítulo, consta no livro Do Mundo Maior, e André Luiz Calderaro acompanha essa jovem de 20 anos, a Cecília, em que ela pretende fazer aborto. Ela já está grávida de um espírito, que é um desafeto dela, secular, um desafeto antigo. E, lamentavelmente, ela não houve no desdobramento a orientação dos protetores, menos ainda da mãe. Então, amigos, para a gente, só fiz uma prévia aqui, para nós iniciarmos e fundamentar esses estudos, vou pedir para o Paulo, primeiro, trazer o conceito, próximo disso, né, do Livro dos Espíritos. A questão 401 esclarece a respeito da nossa saída do corpo. Nós saímos pelo perispírito e o corpo físico se encontra na dimensão compatível ao corpo físico. E a questão 401 explica um pouco sobre essa necessidade do espírito, ao se desdobrar, ele se lança para o espaço e tem contatos com outros espíritos. Então, Paulo, você poderia ler a questão 401 para a gente iniciar de vez os nossos estudos? Do Livro dos Espíritos, por gentileza, Paulo. Eu queria só falar uma palavrinha aqui. À vontade. Que você no início falou de finalidade, né? A gente precisa ter uma finalidade na vida. E essa finalidade ela tem que vir acompanhada de princípios e propósitos. Perfeito. Né? E a outra questãozinha, pequenininha, rápida, é que desde os egípcios já se fala que nós somos uma expressão setenária energética. Então, é até em virtude dessa expressão setenária, né, de 7 campos de energia, de 7 corpos, que a gente tem essas migrações dentro do próprio plano espiritual. Perfeito. Vamos lá. Capítulo 8, parte 2ª do Livro dos Espíritos, Emancipação da alma, o sono e os sonhos. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais permanece inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo
se afrouxam e não têm necessidade do espírito. É quando ele, então, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Agradeço, Paulo. Agradeço. Então, conforme a resposta do Livro dos Espíritos, da questão 401, trazendo aí a base da codificação de Allan Kardec, o espírito se lança para o espaço. E os exemplos dos livros de André Luiz esclarecem de forma detalhada que quando nós saímos do corpo pelo desdobramento consciente ou inconsciente, e dependendo do nosso psiquismo, se nós estamos buscando o equilíbrio durante a vida, se estamos desenvolvendo a dinâmica da reforma íntima, se estamos vivendo a evangelização do espírito. E quando nós tentamos desenvolver esses valores, os nossos protetores, eles nos acolhem e orientam todos nós para que possamos viver esta orientação, esta elucidação da palavra de um protetor que vai influenciar os nossos destinos. O grande dilema, o grande enigma é que os nossos ouvidos estão mais para o mundo transitório, para as miragens da vida, as ilusões, esquecendo que nós somos eternos. Não que não devemos viver o mundo material como se estivéssemos na vida espiritual, na alegria de viver. Como diz Paulo de Tarso em uma de suas cartas, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Então, na medida em que nós saímos do corpo, o primeiro exemplo, já vou trazer do livro de André Luiz. Vamos para o exemplo que vai consolar os nossos corações. Encontra-se no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Rogativa Singular. Um exemplo extraordinário de como somos auxiliados. Há muita misericórdia divina em nossas vidas. Existem sinais divinos que nos acolhem, que podem gerar entendimentos profundos e conseguimos reerguer, levantar os nossos corpos, as nossas mentes nas estradas da vida. Mas é necessário entendermos esta leitura. Qual o significado de um sonho, de um desdobramento? E no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Rogativa Singular, lembrando que esses livros foram psicografados por Chico Xavier, da série André Luiz, ditado pelo doutor André Luiz. Nesse capítulo existem dois personagens, Fábio e Mercedes. Um casal avançado em relação à humanidade, e eles, segundo o relato de André Luiz, narração de André Luiz, eles residem no subúrbio do Rio de Janeiro. E Fábio está para desencarnar, é um cristão e espírita, esta é a leitura que eu fiz, cristão espírita, e ele, antes de desencarnar, ele teve o brilho, a honradez de convocar os dois filhos e mais a esposa, que ele iria fazer o último culto da vida dele no mundo das formas, no mundo físico. Ele dialoga, as palavras dele estão pregnadas pela intuição do próprio pai dele, que já tinha desencarnado, os protetores, e aquelas palavras iriam decidir, iriam influenciar no caráter dos filhos, já que o pai, o Fábio, estava deixando o mundo material. E assim ocorreu. Ele deixou o mundo material, desencarnou, na própria madrugada daquele dia do culto, e foi levado para a vida espiritual, um espírito vitorioso, e após algumas semanas, a esposa dele autorizaram que a esposa dele, a Mercedes, pudesse estar com o Fábio. E assim ocorreu. Calderaro, ou melhor, Jerônimo, que é um dos instrutores de André Luiz no livro No Mundo Maior, Jerônimo e André Luiz, eles conduzem a própria Mercedes na vida espiritual, onde se encontrava o grande amor da vida dela, o Fábio, recém-desencarnado. E os protetores, os instrutores, fazem um círculo e deixa o Fábio no centro desse círculo para receber a sua amada Mercedes.
E a Mercedes, aí nós estamos claramente já discorrendo sobre o tema, desdobramento. A consolação do desdobramento. Essa orientação que se faz na vida espiritual. A Mercedes dorme, o corpo que dorme, o corpo que está descansando, conforme a questão 401 do Livro dos Espíritos. Quem fica inativo é o corpo. O espírito nunca fica inativo. E o corpo é retirado pelo perispírito e é conduzido lá onde se encontra na colônia espiritual do Fábio. Calderário, ou melhor, Jerônimo e André Luiz levam a Mercedes e a Mercedes é apresentada ao Fábio. Ela fica numa emoção profunda, silenciosa frente ao seu amado. E o Fábio fala: Mercedes, fale algo. O momento é nosso. Estou com saudade de você e dos nossos filhos. E aí, meus amigos, olha só as palavras da Mercedes. Ela diz o seguinte: Fábio, você não vai ficar triste que eu vou falar, não? Aí o Fábio: não, Mercedes, fale. Lembrando que a Mercedes está desdobrada. Ela continua no mundo físico. Esse desdobramento tem uma consolação para tudo isso. Ela está se consolando porque ela está frente a frente ao seu amado. E ela está ali sentindo a beleza da vida espiritual. E ela diz o seguinte para o Fábio: Fábio, eu vou dizer, não fique triste comigo, não. É que quando eu vou fazer as refeições com os nossos filhos, há uma cadeira vazia naquela mesa. E você não está mais presente. Mas você me ensinou, Fábio, a colocar mentalmente Jesus no seu lugar. E eu tenho colocado mentalmente Jesus na sua ausência, na minha solidão, para que eu possa conduzir a minha vida. Então, irmãos, no desdobramento, nós podemos ter esta consolação. Mercedes aprendeu com Fábio e com o Evangelho do Senhor Jesus, e eis a orientação para todos nós, que devemos mentalmente colocar Jesus quando perdemos os nossos afetos, quando perdemos as oportunidades da vida e quando bater aquela saudade que fere, que sangra os nossos corações. Então, vamos aprender com a Mercedes de Fábio. Quando a cadeira ficar vazia, quando a nossa vida, a nossa existência se tornar uma lacuna sem nenhum valor, coloquem Jesus mentalmente nesses ambientes, nessas lacunas em nós. Outro exemplo de desdobramento consolador, lembrando que o nosso tema é o tema desdobramento, em que os espíritos orientam a gente quando saímos do corpo. E estou apresentando aqui alguns capítulos de livros diferentes da série André Luiz. Mas qual é o meu propósito? É para que possamos entender que existem alternativas, possibilidades que o mundo superior estão sempre utilizando em nosso favor. Um deles, além da intuição, além de um bom livro, de um estudo, da mediunidade, da religião, é também o desdobramento, que é um tema que fica implícito em diversos outros temas. E o desdobramento é um meio que o mundo superior utiliza para que possamos evitar descuidos ou melhorar os nossos procedimentos na vida encarnada. E outro exemplo, que como é importante estas orientações do desdobramento, isto é, na vida espiritual, quando nós saímos do corpo através do perispírito, outro exemplo é a psicose afetiva. Está no livro No Mundo Maior. Esse é muito interessante. Este evitou um suicídio tão comum em nosso dia a dia, infelizmente, tão comum em nosso planeta Terra. Antonina é personagem desse capítulo, psicose afetiva. Outro personagem, Gustavo, um espírito infantil, ambos encarnados. Márcio está no mundo espiritual, desencarnado. E Marina, mãe de Antonina, também está no mundo espiritual, ela já desencarnou. Todos observam as ideias da Antonina, querendo cessar a vida pelo suicídio, porque o Gustavo, ele não tem mais interesse de viver o relacionamento com Antonina. E Antonina tem uma necessidade de viver a vida em família. E, infelizmente,
Gustavo abandonou ela, estou resumindo, e ela, numa atitude irrefletida, faltando aí a beleza do evangelho, que é consolador, a água viva do mestre, a luz do mundo, o sal da terra, que ergue os nossos corações para as realidades da vida eterna, Antonina não tinha esses valores. Mas ela tem uma mãe e um grande amor na vida espiritual. Ela comprou um produto deletério, um veneno, colocou do lado da sua cama, já com o propósito de cessar sua vida. Mas ela dormiu. E ao dormir, de novo, o desdobramento como uma solução, uma consolação para as nossas vidas, quando buscamos o Evangelho do Senhor Jesus, Antonina é levada pelo Calderaro, que é o mentor do livro No Mundo Maior, juntamente com André Luiz. Ela é levada para uma esfera espiritual e se encontra ali a mãe dela, já desencarnada, Marina, e o grande amor, Márcio. Primeiro ela fala com a mãe, e ela, desdobrada, com a mente ainda confusa, ela fala para a mãe que está com um grande problema. E a mãe já sabe que ela está pensando em suicídio. É um espírito, a Antonina é um espírito bom, mas quando vivemos obsessões e auto-obsessões, podemos aí nos aprisionar com ideias, fixações mentais perigosas, que podem comprometer a nossa encarnação. E a Antonina, a mãe orienta ela, mas a mãe não consegue penetrar naquele coração. Quem consegue é o grande amor da vida dela, que não encarnou. Está aguardando ela se redimir nas encarnações necessárias, nas expurgações, nas expiações, e ele se apresenta de forma iluminada, é um espírito iluminado. Ela, ao observar o grande amor da vida dela, ela fica perplexa, tentando resgatar a memória sideral dela, a fim de que ela possa lembrar quem é este espírito que ela ama profundamente. E ele orienta ela dizendo o seguinte: Antonina, não se preocupe agora em memorizar quem eu sou. Só quero lhe dizer que eu estou lhe aguardando porque eu tenho um amor por você. É próximo disso, tá, amigo? Estou resumindo. E ele observa o seguinte, já objetivando o propósito do Márcio e da mãe da Antonina, dizendo o seguinte: você, ao retornar para o corpo, você promete para mim, ele fala assim, você promete para mim que não vai cessar sua vida pelo suicídio, você não vai tomar o veneno, porque eu sou o grande amor da sua vida. E ela começa a chorar, ela cai em prantos, entendendo que o grande amor da vida dela não está encarnado, mesmo porque esse grande amor da vida dela é uma construção de muitas vidas que o casal deve estabelecer em muitas encarnações. E ela percebe que o amor da vida dela está fora do mundo físico, que é o Márcio, ele está ali presente. E ele diz algo que aí é uma orientação para todos nós, que quando vivemos pressões muito grandes, nós negamos o aprendizado e o processo educativo das provas, das expiações, porque tudo tem uma relação com a educação espiritual. E, resumindo, ela volta para o corpo, depois desses diálogos, e ela, ao retornar, ela abre os olhos já na nossa dimensão física, ela observa o veneno, ela cai de joelhos, chora, fica sensível, coloca o produto, o veneno, em água corrente na bica, ela olha para o sol e sente que a vida é muito maior do que as nossas dores. Mais um exemplo de desdobramento, como é importante, ao sairmos do corpo, confiar nesse Deus vivo, nessa espiritualidade de luz que nos acolhe, que nos ergue em situações limites. Agora vamos para o exemplo de desdobramento. Esse exemplo é forte. Ele, infelizmente, os protetores não conseguiram alcançar as soluções, as determinações do Altíssimo. E, infelizmente, esse capítulo é muito forte. Eu tenho um vídeo, estudo dele no meu canal. Quem tiver interesse, só me visitar no YouTube, colocar meu nome, Carmel de Oliveira Santos, e colocar no livro No Mundo Maior, capítulo Dolorosa Perda. Esse capítulo, meus amigos,
é um exemplo que quando a gente não consegue evangelizar o nosso coração, quando nós negamos a nossa natureza espiritual, prevalece o materialismo, a nossa rebeldia espiritual. E perdemos o sagrado. Nós somos sagrados. Nós somos espíritos. E nesse capítulo do livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico, de nome Dolorosa Perda, Cecília, com idade de 20 anos de idade, uma jovem bela, rica, com muito dinheiro, ela viveu as suas paixões e engravidou. Nessa gravidez, ela começou a imaginar, cogitar de fazer aborto, negar a vida que estava no ventre dela. Negar vida no ventre de uma mulher é algo muito sério, mas a doutrina espírita nos ensina que devemos sempre buscar a vida no sentido maior, porque independente do corpo, existe uma vida espiritual naquele ventre. Por isso que o aborto, nas exceções que sabemos, segundo a doutrina, o aborto é um ato inaceitável, segundo a doutrina espírita, com as exceções, segundo a própria doutrina. Mas Cecília resolve fazer o aborto, e naquele dia, de novo o desdobramento, como tema de consolação, de alternativas dos quais podem nos ajudar, mas nesse caso, os protetores tentaram de tudo. Retiraram a Cecília do corpo e foi levada para a vida espiritual. Chegando lá, que estava presente a mãe dela. A mãe tentou convencer a filha para não fazer o aborto, porque havia um risco de ela também desencarnar nesse ato, já que o espírito que estava ali, na condição de feto, é um grande desafeto dela, o inimigo. E esse espírito, ele conhece as vibrações de como atingir esta irmã. É um espírito inteligente, mas a inteligência levada, conduzida para o mal. E a mãe fala o seguinte: minha filha, não faça esse aborto. Essa criança levou muito tempo para esse espírito aceitar esta encarnação. Ele tem problemas sérios com você, é um espírito problemático. Vocês sabem, amigos, que a Cecília falou para a mãe? Eis aí a educação importante para os nossos filhos. Devemos fazer a nossa parte. Se os filhos vão assimilar a educação, é uma outra questão, mas devemos cumprir o mínimo que nos cabe. A Cecília falou o seguinte para a mãe desdobrada. Ela foi conduzida pelo Calderaro e André Luiz. Ela falou o seguinte: mãe, a senhora me ensinou, lembrando que a mãe da Cecília já está desencarnada. Ela recebe a filha desdobrada, a própria Cecília. A Cecília falou o seguinte: mãe, a senhora me ensinou que eu receber um salário mínimo é uma humilhação. Escutem, amigos. A Cecília, desdobrada, tem um propósito de fazer um aborto. A mãe, pelo menos podemos fazer esta ilação, a mãe, quando educou essa filha, menosprezou a humildade, a uma vida com a posse necessário, a simplicidade do Evangelho de Jesus e toda aquela formação de espiritualidade. Parece que a mãe negou, porque a filha colocou ali, frente ao Calderaro e André Luiz, e para a mãe, que receber um salário mínimo é humilhação. O que ela quis dizer? Que se ela tivesse que ter a criança, se tornar mãe, como é que ela iria cuidar de uma criança com salário mínimo? E esse tipo de justificativa lastimável, infantilizada, que não tem como base, não tem como racionalidade na doutrina espírita, já que Jesus e o nosso Deus vivo, o Pai Celestial, nos dá 1000 possibilidades de a gente superar problemas de ordem material. E ela, ao falar isso para a mãe, que ela não queria receber um salário mínimo, isto é, cuidar de um filho, e seria uma humilhação para ela volta para o corpo mais revoltada, e nessa revolta, ela resolve ir para uma clínica de aborto. Amigos, é impressionante esse capítulo. É impressionante. Ela tem o propósito de fazer o aborto e faz o aborto. O espírito que está ali no ventre dela percebe que ela vai fazer o aborto, fez de tudo para convencer mentalmente a mãe para não agir dessa forma, e aí ele deixa de ser um feto e passa a ter uma formação monstruosa e vai para o mundo mental dela.
e começa a existir um litígio de pensamentos. E André Luiz fala que existem vibrações deletérias um para o outro. E ele, sabendo que ele vai sofrer o aborto, ele se envolve, próximo disso, só tentando resgatar aqui a memória, ele se envolve no coração dela, no perispírito, a contraparte do coração no perispírito dela, e consegue levar ela para o óbito. Resumindo, meus amigos, este desdobramento não surtiu o efeito esperado, porque depende também do protegido. Como é importante evangelizar as nossas almas, para que possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque uma boa orientação, uma boa palavra, um bom entendimento salva uma vida. E a Cecília negou esta orientação da mãe dela em desdobramento, ela volta para o corpo, faz o aborto e morre, desencarna nessas condições. E trazendo um outro exemplo que também nos dá uma certa consolação, e também é um fato muito interessante, está no livro O Nosso Lar, lembrando para os amigos que estamos estudando o fenômeno do desdobramento, que é uma mediunidade consciente ou inconsciente. E os desdobramentos, eles são temas implícitos em vários outros temas, em que nós estudamos vários capítulos, diversos livros, existem ali os desdobramentos, mas se fala em outros temas. E o desdobramento ele é utilizado como uma alternativa, uma possibilidade de socorrer todos nós quando estamos aí em situações de grandes provas, expiações, ou situações de grandes dificuldades no nosso mundo mental, no nosso mundo íntimo. E ao desdobrar, nós conseguimos beber um pouco da água viva do Mestre Jesus através das palavras dos nossos protetores, dos espíritos de luz. E um exemplo muito importante, consolador, encontra-se no capítulo 36 do livro Nosso Lar, de nome O Sonho. André Luiz, após cumprir o dever dele no Ministério de Regeneração na Colônia Espiritual Nosso Lar, ele trabalha naquele complexo hospitalar, nas câmaras de retificação, e ele, orientado por Tobias, o Tobias fala: André, descansa, você já cumpriu seu dever. E foi o grande momento, após a desencarnação de André, o dever cumprido, o trabalho. E a mãe dele estava acompanhando ele na Alvorada Nova. A mãe do André Luiz, no espírito mais avançado do que o André, reside numa colônia também acima do Nosso Lar, Alvorada Nova. E o André Luiz, ao descansar, ele, orientado por Tobias, ali em Nosso Lar, no Ministério de Regeneração, ele vai dormir no apartamento, um anexo ali no complexo hospitalar daquele ministério. E ao dormir, o corpo dele, aí eis aí algumas questões importantes. O corpo de André não é mais o corpo físico, porque já desencarnou. Ele não existe, ele não está mais ajustado ao corpo de carne, conforme estamos nesse momento. Mas ele está com o corpo astral. Eis aí o grande tema, o chamado corpus, o perispírito. Ele representa o conjunto de corpos. Aí temos aí o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o átmico, o búdico, e assim vai. E outras nomenclaturas, corpo emocional. Porque o André, ao deitar com o corpo dele, e aí é o perispírito, mas é o corpo astral, ele se desdobra. Então, o desdobramento é também um fenômeno que ocorre na vida espiritual. E ao se desdobrar, está lá no capítulo 36 de Nome e o Sonho, no livro Nosso Lar, ele, ao sair do corpo, ele é levado por um espírito até um ambiente, presumo eu, Alvorada Nova, em que a mãe do André Luiz está guardando ele. E ele sente um fascínio, uma felicidade por aquela instância espiritual. E ele estabelece diálogos com a mãe. A mãe fala sobre a personalidade em experiência e a personalidade eterna. A mãe fala sobre o bem externo e o bem interno, orientando aquele filho. Então, mais um exemplo que existem desdobramentos também no mundo astral. No mundo astral, utilizados estes fenômenos, estas mediunidades, a fim de que possamos ter consolações, orientações
ou resgatar a nossa própria vida quando estamos num momento limite da nossa encarnação. Então, amigos, eu vou pedir para o Paulo ler, por gentileza, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, né? E a resposta da 459 é próximo disso, diz o seguinte, eles influenciam a tal ponto que geralmente são eles que vos dirigem. Então, Paulo, tu faz a leitura, por gentileza, 459 do Livro dos Espíritos. Por quê? Quando eles falam que esses espíritos podem dirigir as nossas vidas, é uma questão interessante. Esse dirigir é neutro. Não se sabe quem está dirigindo a gente. Se é um espírito orientador do bem ou se é um espírito que está nos conduzindo perigosamente a obsessões que podem comprometer a nossa encarnação. Então, Paulo, faz a leitura, porque tem a ver com o tema desdobramento, já que saímos do corpo e alcançamos a vida astral, quem está conversando com a gente? É importante saber se é um espírito do bem ou não. Então, é capítulo 9, da parte 2ª, Livro dos Espíritos, título: Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E aí vem o item: influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? Resposta: em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que vos dirigem. Obrigado, Paulo. Muito agradecido. Então, amigos, conforme a leitura do Paulo, na resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos, resta saber se é um espírito bom ou não que está nos orientando, porque eis aí uma necessidade de nós evangelizar os nossos corações. Precisamos sensibilizar os nossos espíritos para as realidades espirituais. E agora tem um exemplo, e aí eu considero um exemplo belíssimo, irmãos. Quem lê o livro Paulo Estevão deve lembrar deste acontecimento encantador, digno de alimentar as nossas almas. Eu, particularmente, sou muito faminto de mensagens do cristianismo primitivo. Esses personagens apresentados pelo Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier, nos livros do cristianismo primitivo, os romances de Emmanuel, como Paulo Estevão, Há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, 50 anos depois, esses livros são apresentados pela mente brilhante do mentor Emmanuel, em que, no livro Paulo Estevão, vocês devem lembrar, Paulo de Tarso, ele resolve, em um dos capítulos, não sei se está na segunda parte, talvez na primeira, ele resolve descansar numa caverna na cidade de Tarso, após o diálogo difícil que ele teve com o pai dele. E naquela situação, o apóstolo Paulo de Tarso, ao descansar numa caverna, segundo a narração de Emmanuel, o crepúsculo já estava presente, o crepúsculo já estava presente, e a noite ela estava avançando. E Paulo resolve descansar o corpo, e há um desdobramento. É um exemplo belo de desdobramento. Imaginem Paulo de Tarso, o apóstolo, se desdobrar. E ele sai do corpo pelo perispírito, desdobrado. Só Deus sabe qual o corpo espiritual de Paulo de Tarso, se é o corpo mental superior já iluminado, né? Não dá nem para a gente fazer uma relação, porque é um grande apóstolo. Então, certamente ele alcançou corpos muito avançados. Ao sair do mundo físico, segundo a narração de Emmanuel, ele percebe uma estrada de luz ornamentadas por flores.
E a cada flor, segundo Emmanuel, estava iluminada. E ele percebe dois personagens da intimidade de Paulo de Tarso. Abigail, sua noiva, e o Mártir, o santo Mártir Estevão, um dos heróis da humanidade. E eles caminham ao encontro de Paulo. Paulo não aguenta, amigos. Paulo de Tarso, o apóstolo, ele cai de joelhos e começa a chorar. Ele, em pranto, o Paulo de Tarso, ele é erguido pelo Estevão. Estevão, só para memorizarmos, foi vítima do Saulo de Tarso, do próprio Paulo, já que Paulo condenou, na condição de Saulo, antes da conversão a caminho de Damasco, Saulo de Tarso, fariseu, doutor da lei, condenou o Estevão, que é o cunhado dele, irmão da Abigail. Então está tudo entrelaçado. Existe um fundo de verdade nisso. Às vezes, a quem nós estamos prejudicando pode ser um grande vínculo conosco em muitas encarnações. Bom, neste desdobramento, que é o tema, o Estevão deixa o Paulo à vontade com a Abigail, e Abigail orienta o coração de Paulo para que o Paulo possa prosseguir na disseminação do cristianismo primitivo. E eu me lembro que uma das frases que me toca até hoje, que me ajuda muito, é que Abigail fala para o Paulo, e está falando até hoje, porque a voz da Abigail é uma grande mártir. Segundo Emmanuel, ela tem 18 anos de idade, um espírito muito avançado. Ela diz o seguinte, para o Paulo de Tarso e para todos nós, que a voz dessa mártir ainda ecoa nos tempos atuais. Ela fala o seguinte: Paulo, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Vou repetir, amigos, porque essas colocações, essas orientações são profundas. Pois não, Paulo, quer falar alguma coisa? Você está falando de Paulo de Tarso, né? Isso. Vamos ler aqui Coríntios. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. É Paulo de Tarso em Coríntios falando de desdobramento, né? Perfeito. Muito bem resgatado, Paulo. Gabaritou, hein, filho? Gabaritou. Mandou bem. Obrigado, hein? Então, o Paulo está reforçando, trazendo aí a palavra do apóstolo, a respeito aí do desdobramento, que é o tema que estamos estudando, trazendo os exemplos da Célia André Luiz, e por último agora eu estou apresentando um exemplo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, editado pelo mentor Emmanuel. E o apóstolo Paulo, desdobrado, ele está em Tarso, primeiro século da era cristã, ele descansou numa caverna na cidade de Tarso, cidade natal de Paulo. Ele, ao se desdobrar, ele fica à frente ao seu grande amor, Abigail. E Abigail orientou aquele coração, conforme eu já mencionei ainda há pouco, ela dizendo o seguinte: esvazia-te dos pensamentos do mundo. Isso tem uma importância, amigos, porque o preenchimentos que nós fazemos ao longo da vida, algumas coisas são importantes. O mundo material tem uma importância, porque quando nós entendemos que a vida tem uma finalidade espiritual, o mundo material propicia disciplinas, lei do trabalho, lei do progresso, desenvolve o bom caráter quando nós desenvolvemos a moralidade em Cristo. Então, o mundo material tem uma função educativa. Mas o mundo material, ele é impermanente, ele é transitório. Então, devemos entender que a realidade que nós temos é a vida espiritual. E quando estamos preenchidos, segundo Abigail, com as coisas, os pensamentos do mundo, nós bloqueamos, nós
cristalizamos em nós um bloqueio das orientações do sagrado, daquilo que pode nos ajudar, nos auxiliar, a exemplo do desdobramento. Se eu estou muito preenchido com o mundo transitório, os meus desdobramentos, as minhas idas na vida espiritual, que eu faço isso todos os dias eu me lanço para a vida espiritual. Mas quando eu estou muito preenchido com as coisas do mundo, eu estou insensível a este mundo. Então eu pouco vejo, pouco sinto, não percebo a beleza destas orientações. Sequer a minha intuição ela vai desabrochar no momento oportuno, porque eu estou muito preocupado com aquilo que é passageiro, com aquilo que vai ficar nesse mundo material. Então, para que possamos ter um desdobramento, mesmo que seja inconsciente, porque existem os símbolos, às vezes você conversa com o protetor e você retorna e até você visualiza na sua mente um livro, pode ser um diálogo com o seu protetor. Às vezes você percebe ali um animal, um predador, pode ser uma ameaça de um comportamento seu em vidas passadas que se apresentam com personalidades, inclinações, arrastamentos que podem comprometer a sua encarnação. Então são símbolos. Mas é necessário o quê? Evangelizar o nosso coração. E Jesus, nosso mestre, ele nos orienta com muita precisão. Ele diz o seguinte: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida em meu nome e para o evangelho, a salvará. Então, perder a vida, isto é, perder essas ilusões que estão preenchendo os nossos corações há muitas encarnações, há milênios. Para vocês terem uma ideia, ainda nos achamos, ainda nos identificamos como corpos. O tempo todo nós associamos a nossa vida com corpos. E o corpo é uma vestimenta. Nós somos espíritos. Então, as nossas relações com o mundo material são relações fortes. Para isso, Jesus, ele diz com muita clareza no seu evangelho: negue a si mesmo e tome sua cruz. Então, irmãos, já caminhando para o final, vamos procurar refletir sobre este tema importante, desdobramento espiritual. Desdobramento que é uma mediunidade consciente, inconsciente, mas o desdobramento ele é muito utilizado na vida espiritual pelos nossos protetores. A Célia André Luiz tem vários exemplos, eu poderia ficar aqui minutos, talvez horas, trazendo vários exemplos, mas não quero cansar os irmãos. Mas gostaria que nós pudéssemos ter um pouco de esperança em que o desdobramento, ou seja, quando nos lançamos pelo perispírito para a vida espiritual e mantemos ainda o laço de prata, o laço fluídico com o corpo físico, mas quando nos lançamos, isso é de uma consolação, porque nós iremos conversar com grandes amores e espíritos redimidos que não precisam mais encarnar, já conquistaram valores, faculdades, sabedorias, e eles, ao orientarem os nossos corações, nós conseguimos resolver velhas questões, velhos enigmas, velhos labirintos que nós entramos e não conseguimos alcançar a porta da saída. E o Cristo, o seu Evangelho, nos dá a porta estreita. E a porta estreita, ela nos convida a termos o mínimo necessário. Ninguém passa pela porta estreita com muita bagagem. Ninguém consegue alcançar a porta estreita com os excessos do material. Agora, quem vive com a sua natureza espiritual, com as riquezas imateriais do tesouro, que é o Evangelho do Senhor Jesus, ele é leve. A leveza do vento. O vento sopra onde quer. Você até ouve o seu ruído, mas não sabe para onde vai, não sabe para onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que nascem do Espírito.
Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, irmãos, desdobramento é o renascimento do espírito. Todos os dias nós renascemos em espírito, porque a gente se desliga do corpo temporariamente e alcançamos o espírito que somos ao desdobrar-se. Pois não, Paulo? O Carmelo tem duas perguntinhas aqui, rápidas e fáceis. À vontade. Como diferenciar um espírito desdobrado de um desencarnado? Tem um exemplo lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, vocês devem lembrar, se eu não estiver enganado, acho que é no capítulo 34, isso, 34. André Luiz estava, acho que o nome do capítulo, os recém-chegados do umbral. André Luiz estava caminhando ali no mistério de regeneração, ele levou um susto, estava ao ar livre. Ele viu dois espíritos com os laços vinculados à esfera física e estava passando pela coluna espiritual Nosso Lar. E a resposta está nisso, Paulo, e você já conhece, os amigos já conhecem. O espírito encarnado, ele mantém um laço fluídico, é o laço de prata, que está ligado ao corpo dele. Os encarnados, o laço já não existe. E o exemplo disso é no capítulo 34 do livro Nosso Lar, de nome Os Recém-Chegados do Umbral. Agora, duas em uma. Todos os espíritos encarnados podem desdobrar? Há espíritos que têm mais facilidade de desdobrar que outros? Sem dúvida alguma, Paulo. Você já conhece a resposta, amigo Paulo? Com certeza existe alguns que o desdobramento, aí vem a questão da espiritualidade de cada um de nós, da nossa evangelização. O desdobramento, ele acontece com naturalidade, quando o espírito ele já avança na sua formação moral, intelectual, espiritual, e quando nós ficamos muito preenchidos com as coisas do mundo, lembrando as palavras da Marte de Abigail, nós não conseguimos se desdobrar. Pelo contrário, ficamos chumbados do lado do corpo e não conseguimos sair sequer do quarto. E perdemos grandes diálogos na vida astral, orientações dos nossos protetores espirituais. Então, meu irmão, só tenho a agradecer por tudo que você trouxe para a gente e pedir que você encerre com a prece. Vamos sim, então vamos. Eu que agradeço, Paulo, Itamar e toda a direção dessa sala virtual, dessa plataforma, e com isso nós conseguimos alcançar aí o nosso objetivo, que é estudar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, porque Cristo mesmo falou, sabemos, né, amigos, que ele iria enviar o Consolador, e o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então vamos fechar os nossos olhos, mas lançar os nossos corações ao infinito de Deus, agradecendo por esta oportunidade e que possamos, Mestre amado, viver os seus ensinamentos contidos no seu Evangelho. Nos ensina a sermos pacientes, viver o heroísmo da sua mensagem, procurarmos nos acolher naquelas noites escuras, naquele céu de poucas estrelas, vamos nos acolher no teu manto protetor, na tua túnica, na tua vestimenta, porque o Senhor é a luz do mundo, o sal da terra, a água viva, a nossa vida, Mestre. O Senhor representa a nossa vida, o modelo maior. Abençoe todos e que possamos sentir o teu toque de luz, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus.